Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma vez mais estamos reunidos na nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, a sua, a nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Escola essa, enquanto ensina, ela evangeliza e de forma muito pedagógica. Nós temos um material de excelência editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ao longo desse trimestre nós tivemos a oportunidade de estarmos estudando 12 lições excepcionais. Chegando agora ao final de mais um trimestre, estamos na nossa lição de número 13, 13ª lição, e nós estaremos fechando assim o nosso trimestre. Eu quero louvar a Deus por tua vida, quero louvar a Deus por você estar participando conosco da nossa escola bíblica durante todas essas semanas, domingo pós domingo, acompanhando sistematicamente o ensino precioso e genuíno da palavra de Deus. Diga-se de passagem, o nosso comentarista, pastor Elinaldo, um exímio expoente da palavra de Deus, articulista, escritor, pastor, e com muita maestria colocou diante de nós essa belíssima lição. Então, louva a Deus por tua vida, louva a Deus pela vida da tua família, louva a Deus pela vida de todas as lideranças, professores da IBD, superintendentes, enfim, todos os professores e aqueles que estão envolvidos na nossa escola bíblica dominical. Considerando óbvio que em decorrência da pandemia, do Covid-19, esse imprevisto que obviamente estava totalmente fora de todos os planos, nos impossibilitou estarmos presencialmente ao longo desse trimestre. Todavia, não nos impediu de forma alguma de estarmos aqui. Eu daqui, você daí, você do aconchego da sua casa e na sua poltrona, assistindo à Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando grande e poderosamente. Amados, chegamos ao final, lição de número 13, 28 de junho de 2020, batalha espiritual e as armas do crente. O nosso texto áureo diz-nos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nossa verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Meus queridos, nossa leitura diária, eu sempre tenho por hábito salientar sobre isso. Se você tiver a oportunidade de acompanhar com sua família, faça isso. É de suma importância. Ao longo da semana você poderá reunir sua família e ler os textos que ora são colocados aqui na nossa leitura diária. E todos esses textos jogam luz exatamente à lição. Os textos estão linkados à nossa lição. Leitura bíblica em classe, você pode acompanhar na sua casa, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Por uma questão de tempo, nosso tempo é um tanto quanto exíguo, eu gostaria de pedir você que posteriormente você possa ler o texto bíblico em classe, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. O nosso objetivo geral da lição desta manhã é exatamente mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Volto a repetir, o uso da armadura de Deus assegura a vitória da batalha espiritual. Então, os nossos objetivos, o que nós pretendemos durante essa lição, e esses minutos que nós temos aqui juntamente com você, é exatamente, primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo de batalha espiritual. Terceiro, saber quais são as armaduras espirituais indispensáveis aos crentes. Então, venha comigo, vamos lá. Introdutoriamente, nós temos
Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir às investidas, aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. O soldado de Cristo precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. E é o que nós veremos nessa lição. O ponto central da nossa lição, queridos, ponto central da nossa lição. O uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Queridos, preparo espiritual, o crente para a batalha. Preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecido no poder do Senhor. Queridos, eu preciso dizer para você, só um minutinho. Eu preciso dizer para você que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. O apóstolo São Paulo nos coloca com grande maestria sobre isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer para você, se nós formos analisar cuidadosamente as Escrituras Sagradas, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que nós estamos em uma batalha. Estamos em uma grande guerra, um grande conflito. A nossa batalha não é de hoje. A nossa batalha, ela tem sido travada ao longo dos séculos, séculos após séculos, anos após anos. Nós temos uma batalha espiritual. A nossa batalha, como diz o apóstolo São Paulo, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é uma luta física, não é uma luta corpórea, não é uma luta que nós precisamos estarmos fortes, robustos, corpulentos. Não é uma luta que nós precisamos estar com preparo físico em dia. Não. É interessante estar bem, saudável fisicamente. Agora, no caso aqui, hora em apreço, nós precisamos estar preparados para uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, diga-se de passagem, ela é travada nas regiões celestiais. E ela é travada com inimigos dos quais não vemos, são inimigos invisíveis. Isso é um grande problema. Seria, no caso, um grande agravante. A nossa batalha não é contra carne e sangue. Não é um irmão contra o outro, não é um ficar degladiando com o outro, um brigando com o outro, um querendo ter razão mais do que o outro, esses conflitos intermináveis e essas briguinhas, esses factoides, essas divisões, disse-me disse, brigas, conflitos, e que muitas vezes não leva a nada, apenas a divisão do reino. E diga-se de passagem, o adversário das nossas almas, o que ele mais quer é exatamente fragmentar o exército de Deus, fragmentar a tua vida, diluir a tua vida, te enfraquecer, conseguir exatamente atacar a tua mente, por conseguinte o teu coração, te debilitar, te enfraquecer e conseguir, obviamente, te levar à lona, te levar ao nocaute. É uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, nós precisamos estar fortalecidos na força do poder de Deus. Precisamos estar fortalecidos em Deus. Até porque o nosso inimigo é o inimigo invisível. Não adianta nós usarmos as armas do mundo, porque o apóstolo São Paulo, com muita propriedade, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus contra a destruição nas fortalezas inimigas. E essa batalha é travada primeiro aqui. O inimigo, ele procura exatamente te vencer na tua mente, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, uma derrotada, um fraco. Ele vai procurar exatamente trabalhar na tua mente, porque o inimigo, ele procura até mesmo usar a palavra e usar a palavra de forma deturpada
de forma deturpada, porque o inimigo, ele é muito assintoso. Olha o que diz a Bíblia logo lá no livro do Gênesis, ainda no Éden. Olha que eu estou me reportando ao Éden. Lá no jardim do Éden, o inimigo chega para, através de forma corpórea de uma serpente, chega para a mulher e diz: não é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores que estão no jardim? O que o inimigo procurou colocar na cabeça de Eva foi exatamente confusão. Não foi assim que Deus disse? Só que a mulher, que estava previamente advertida por Deus, a mulher estava cônscia, sóbria, totalmente consciente de tudo quanto Deus havia lhe falado, bem como ao seu esposo. A mulher disse para a serpente: não foi assim que Deus disse. Deus disse que de todas as árvores podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa nós não podemos comer. Aí o inimigo se aproveitou, utilizando o corpo de uma serpente, e disse: não, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Certamente, vocês não morrerão. O que o inimigo procurou fazer? Invalidar a palavra de Deus. Trazer confusão à mente da mulher, que por conseguinte a mulher ficou confusa, foi engoldada, a sua cabeça, o seu coração foi engoldado, porque é uma batalha espiritual. O inimigo ele vai usar de todas as estratégias, e ele é assintoso, perspicaz. Alguém usa dizer que ele tem boca de flor e língua de veludo, sapatinho de lã. Ele trabalha de forma muito assintosa, de forma muito meticulosa e perspicaz, minando a nossa mente, as nossas emoções. A batalha é uma batalha espiritual. É o inimigo que nós não vemos. Porque, queridos, nós precisamos ter consciência, e isso aqui não é teoria de conspiração, mas nós precisamos ter consciência de que o mundo é composto pelo mundo físico e o mundo invisível. E no mundo invisível, o mundo dos espíritos, existem espíritos bons e espíritos maus. O inimigo vai fazer de tudo exatamente para nos destruir a igreja de Deus. Aí o apóstolo São Paulo ele diz: nós temos que pelejar. Mas nós temos que pelejar não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as forças das trevas nas regiões celestiais. Principados e potestades fala de príncipes e de poderes. Não é simplesmente uma legião de demônios, é principados e potestades contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Daí o apóstolo São Paulo ele traz essa advertência que nós precisamos estar fortalecidos no poder do Senhor. O poder que emana, que brota, que vem de Deus. Nós precisamos estar sempre mergulhados nele, buscando nele esse poder, porque com esse poder é que nós iremos vencer. O inimigo ele pode até circundar sobre a nossa cabeça, como um pássaro, como uma ave. Nunca permitiremos que ele faça um ninho sobre a nossa cabeça. Queridos, lá durante os 40 dias que Jesus jejuou, ele foi conduzido ao deserto, o inimigo usou também a palavra. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde de todo o mal. Jesus disse: não tentarás o Senhor o teu Deus. Ele sempre combatendo com a palavra. A estratégia do inimigo é, se ele não pode invalidar a palavra, diminuir a palavra, se ele não pode subtrair a eficácia da palavra de Deus, ele vai torcer a palavra. Então, queridos, nós precisamos estar preparados. O preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no poder do Senhor. Vigilante em toda oração e súplica. Você não pode apenas orar. Deixa eu reformular. Você não deve apenas orar. Você precisa vigiar.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem pessoas que oram muito, mas vigiam pouco. Tem pessoas que vigiam muito, mas oram pouco. Nós precisamos dosar, orar e vigiar. A oração, ela é regada à vigilância. Não adianta eu ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho, ou mais ou menos. Não adianta eu passar o dia todinho em oração e eu não vigiar. O inimigo ele vai se aproveitar de um momento de descuido exatamente para me destruir, para te destruir, para nos destruir. O inimigo nos odeia. Ele nos odeia porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Nós temos o selo da promessa, nós temos o Espírito Santo de Deus que age em nós, que trabalha em nós, que está em nós, que habita em nós. Assim como ele odeia Cristo, ele nos odeia também. Nós somos a figura, nós somos a expressa imagem de Cristo. Ele odeia a imagem de Deus nas nossas vidas. Então, amados, precisamos ser vigilantes. Olha o que diz a Bíblia: sede sóbrios e vigilantes. Porque o adversário, o vosso adversário, anda como um leão ao vosso derredor, bramando a quem possa tragar. A todo instante, a cada esquina, a cada lugar, ele vai estar muito ávido, muito disposto a querer te destruir. Daí a necessidade de nós nos fortalecermos no poder de Deus, sermos vigilantes e estarmos em oração e súplica. É o que diz a Bíblia. Oração e súplica por todos os santos e vigiando nisso com toda perseverança e fé. Orando e vigiando. Queridos, escute bem isso. Qualquer minuto, qualquer descuido, milésimo de segundo, se nós não vigiarmos, o inimigo ele conseguirá êxito no seu empreendimento, que é nos destruir. Mas que Deus nos ajude, que Deus ele nos guarde. Nós precisamos também conhecer o campo de batalha espiritual, que é o nosso segundo tópico, as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços para o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus. O inimigo, ele procura de todas as formas, queridos, com as suas astúcias e ciladas, as suas armadilhas. Tanto é que tem uma rima que diz que lugar que pisa deve pisar com cuidado, pode ter um laço armado para laçar o teu pé. Nós precisamos estar muito atentos, porque o inimigo é dissimulado. Muitas vezes ele vai querer, como diz o próprio apóstolo São Paulo, que ele pode até se transfigurar como um anjo de luz. Tem muita gente operando alguns sinais, que são sinais advindos do próprio adversário. Se não, veja, isso é antigo. Na época de Moisés pegou a vara, jogou ao chão, ela se transformou em serpente, os magos de igual forma. E a Bíblia já nos fala sobre isso, que a aparição do anticristo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder de sinais e mentira. Quantas pessoas estão sendo engoldadas, ludibriadas, seduzidas, pessoas que por falta de conhecimento está fundamentado na palavra de Deus,
não participar da escola bíblica, não participar do culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra, não se esmerar no conhecimento da palavra, estão sendo engodados e vendidos por sinais e prodígios de mentira e godos do adversário e pessoas que se prestam a esse serviço, ao serviço do inimigo e um desserviço ao reino de Deus. Nós precisamos, é batalha espiritual. Eu vejo quantas vezes alguns modismos, eu digo modismos no âmbito espiritual, tipo, tá acontecendo sinais ali, acolá, tá acontecendo isso e aquilo. Quando você chega lá é fogo estranho. Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas não querem parar para ouvir o pastor, ouvir o professor da escola bíblica, o superintendente, não quer ouvir pessoas que têm já uma fundamentação de fé e muitas vezes são levadas, me desculpe a expressão, por vendilhões da fé. Pessoas que muitas vezes, através do nome de Deus, usando o nome de Deus, porque o inimigo também usa o nome de Deus, o inimigo usa a Bíblia, como eu já me reportei ao caso lá do deserto, quando o próprio inimigo disse, se tu és o filho de Deus, olha a expressão, se tu és o filho de Deus, querendo confundir o próprio Cristo, mas aí é diferente. Querendo confundir quem? Jesus, o segundo Adão? Ele confundiu o primeiro Adão no Éden. Ele confundiu o primeiro Adão. O primeiro Adão caiu. Agora o segundo Adão, se tu és o filho de Deus, quantas vezes o inimigo quer colocar em dúvida até mesmo a nossa filiação a Deus. O inimigo quer colocar no teu coração a dúvida. Mas será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu aceitei Jesus? Será que eu sou salvo mesmo? Quantas vezes paira no teu coração algumas dúvidas, algumas incredulidades? Quantas vezes você está incrédulo a um monte de coisa, mas são muitas vezes engodo do inimigo. Então, vamos prestar bastante atenção, porque o inimigo, ele vai se utilizar da própria palavra. Ele vai armar laços. Ele vai fazer acusações. Quantas vezes eu já acompanhei pessoas, gabinete pastoral, pessoas dizendo, pastor, eu estou sendo acusado por um pecado que eu cometi. Não, a expressão não é acusado. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele nunca foi agressivo. Jesus, ele convence. O diabo não. O diabo é acusador, ele é destruidor, ele é conhecido como a antiga serpente, o príncipe da potestade do ar, Apolion, Abandon. Ele é conhecido como Satanás. Então, a antiga serpente. O que o inimigo vai fazer é exatamente tentar te destruir. O conflito contra o reino das trevas, há um conflito. As agências da potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que estão circundando por aí. O que nós precisamos é estar cobertado com o sangue de Jesus, fortalecidos na força do poder de Deus. Então, queridos, nós precisamos preparar espiritualmente para a batalha. Nós precisamos conhecer o campo de batalha espiritual, que é as astutas ciladas do diabo, o conflito no reino das trevas e as agências das potestades do ar. E por último, aqui para concluir a nossa lição, as armaduras espirituais. Queridos, se nós temos uma batalha, nós temos uma guerra, ninguém vai para a guerra desmuniciado. Ninguém vai para uma guerra desprotegido, desmuniciado, sem nenhuma estratégia. Todos os que vão para a guerra têm toda uma estratégia. Há uma estratégia. Quando um exército vai para a guerra, os estrategistas militares, eles judiciosamente, eles esquadrilham um plano de ataque
de contra-ataque, de recuo, de avanço. Quando o exército está bem municiado, mas ele não tem uma estratégia, ele não tem um plano de guerra, por conseguinte, ele vai se tornar uma presa fácil. Nós precisamos montar uma estratégia. Há uma batalha, sim. Há uma guerra, sim. Essa guerra é espiritual, essa guerra é do mundo espiritual. Quantas vezes você levanta e você não consegue nem ajoelhar. Você não consegue jejuar, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, bate aquele desânimo. Tem momento que você percebe que não é algo de Deus. Tem pessoas, por exemplo, eu não sei, talvez você vá discordar de mim, mas quantas vezes que surge uma dor de cabeça só na hora do culto? Já percebeu isso? Aquela dor de cabeça, aquela fraqueza, aquele desânimo, só na hora do culto, só na hora do evangelismo, só na hora da escola bíblica, exatamente em momentos pontuais. Momentos pontuais. Quando a gente está em qualquer outra atividade que não seja uma atividade que vai nos trazer edificação espiritual, tudo vai bem. Você já percebeu o quanto é difícil ler a Bíblia? Ah, pastor, para mim é muito fácil. Meus parabéns. Meus parabéns. Mas, no geral, o que eu ouço é dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de orar, dificuldade de congregar, dificuldade de evangelizar, dificuldade de estar na casa de Deus, dedicado ao reino, pregando, evangelizando, ganhando almas, jejuando, consagrando, uma vida de oração, uma vida de disciplina, uma vida piedosa, uma vida santa. As tentações, o inimigo ele vai trabalhar de todas as formas exatamente para fragmentar, fragilizar o exército. Porque, queridos, nós somos um grande exército de Cristo. A palavra de Deus diz que o que milita legitimamente, o soldado que milita legitimamente, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, antes ele procura agradar aquele que o alistou para a batalha. Nós somos um grande exército do Deus vivo. Tanto é lida essa expressão, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o Senhor dos exércitos. Nós fazemos parte desse exército. Agora, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Daí, o nível e o grau de dificuldade aumenta. Porque você vai lutar contra o inimigo que você não vê. Ele não é perceptível aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais, sim. E aí você precisa de quê? Deus não vai te mandar para o campo de batalha desmuniciado, desguarnecido, desprotegido. Não. E aqui nós temos Paulo finalizando, dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Já está lá o QG de Deus. Você vai lá e pega toda a armadura de Deus. E aí Paulo começa a dizer, cingi os vossos lombos com a verdade. A verdade, ela sempre vai lograr prevalecência. Nada é contra a verdade. Se você está com a verdade, não tema. Em verdade vos digo. Parece uma redundância, mas essa questão da verdade. A Bíblia diz que o inimigo é mentiroso. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. A palavra do Senhor nos diz, falemos a verdade uns aos outros. Nós precisamos estar fundamentados, calcados, consubstanciados na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E se a palavra de Deus é a verdade, ela habita em mim, logo a verdade deve ser a tônica da minha vida. Queridos, a Bíblia diz, ficarão de fora os mentirosos. Hoje nós vivemos em um mundo, hoje não, sempre foi assim. Talvez hoje mais acentuadamente, em um mundo onde as pessoas optam por mentir. Tem pessoas que mentem por tudo, mentem toda hora, todo minuto, todo segundo, todo milésimo de segundo.
Tem pessoas que muitas vezes é tão mergulhado no mundo de dualidade, de mentiras e verdade, que tem hora que ele fala a verdade pensando que falou a mentira, tem hora que ele fala a mentira pensando que falou a verdade, ele próprio se contradiz. Aí a Bíblia diz, cingido os lombos com a verdade. Isso vai te dar fortalecimento para a batalha. Segundo, vestido a couraça da justiça. Queridos, os soldados daquela época, eles vestiam aquela couraça enorme e eram couraças pesadas. E a maior parte era telhada, era confeccionada exatamente com um material que muitas vezes era até impenetrável à espada. Algumas vestes, algumas couraças chegavam a pesar 14 quilos. Aí, Paulo ele diz, vestido a couraça da justiça. E o que é a justiça? A gente fazer o que é justo, o que é certo. Deus, ele abomina a injustiça. Já disse Rui Barbosa, com muita propriedade, um dos mais célebres dos baianos. Rui Barbosa diz que aonde há Deus, há justiça. Vivemos em um mundo de injustiças. Vivemos em um mundo onde as pessoas são medidas e valorizadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Vivemos em um mundo excludente, preconceituoso, sectarista, um mundo homofóbico, um mundo onde as pessoas não agem com justiça. Há 2 pesos e 2 medidas. Quantas vezes a gente mede as pessoas dentro da nossa própria perspectiva, quando as pessoas, elas devem ser olhadas dentro do âmbito de Deus. E Deus é justo. Tanto é que Deus ele pune o pecado onde quer que seja encontrado. Ele não passa a mão sobre a cabeça de ninguém. Pode ser rico, pobre, culto, ignorante, governador, governado, empregador, empregado. Pode ser PhD, pode ter todos os níveis superiores, ele pode ser governador, governado, ele pode ser o que for. Mas vivemos em um mundo de injustiça e a gente vê muito os queixumes das pessoas, pessoas que muitas vezes não têm nem o direito de defesa, o direito de um advogado, o direito de responder com dignidade. Um mundo de indiferenças. Eu espero, eu creio, eu acredito muito, me desculpe a franqueza, mas eu acredito muito em que um dia a justiça pode imperar. Talvez não dentro desse nível puramente humano, mas o desejo de Deus é esse. A questão da justiça, vestido a couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo é paz. Nós precisamos estar calçados. E quando Paulo ele fala sobre isso, ele se recorda do traje exatamente do soldado. O soldado ele usava aquelas sandálias e que muitas vezes traziam uma proteção até o joelho. Eram as suas adálias, assim conhecidas, que dava proteção. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Aqui nós estamos vendo a armadura do guerreiro cristão para o combate, para a guerra. E é uma guerra espiritual. Nós precisamos estar revestidos disso. Couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo naquela época, e vocês sabem disso, alguns escudos eram revolvidos de aço, para evitar exatamente os dardos inflamados do maligno, porque naquela época eles colocavam nas flechas, na ponta, fogo e atiravam, e eram os dardos inflamados. Eles precisavam de escudos para se proteger. Proteger principalmente os órgãos vitais, pulmão, coração, rins. Então, o soldado precisa estar. E o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura do guerreiro cristão. Nós precisamos estar municiados.
Precisamos tomar toda a armadura de Deus. E detalhe, tomar toda a armadura de Deus. Não é simplesmente vestir a couraça da justiça, ou o capacete da salvação, ou a espada do Espírito. Não, é toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes no dia mau. E eu fecho dizendo isso. Para que possa estar firme no dia mau. Não é em um dia mau, é no dia. Por que não no dia? Em um dia e no dia. Em um dia pode ser um dia apenas definido. Um dia pontual. A Bíblia diz no dia mau. Esse dia mau, quantas vezes? Eu estou falando talvez para você, agora que está me ouvindo, talvez você está vivendo um dia mau há um ano. Porque a perspectiva aqui de Deus, a perspectiva bíblica, o tempo de Deus é Kairos. O tempo de Deus, do homem é Cronos. Cronos, na mitologia grega, era um deus impiedoso. E o tempo tudo consome. O tempo de Deus, como a própria Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Deus, dentro dessa perspectiva de tempo, ele não está limitado ao tempo, espaço, nem circunstâncias humanas. Então, no dia mau, esse dia mau não é um dia, você não pode entender esse dia mau como um dia de 24 horas. Esse dia mau, e talvez você esteja enfrentando um dia mau há um ano, há 2 anos. É, pastor, eu estou vivendo um verdadeiro inferno astral. Eu estou vivendo há 10 anos em um dia mau. Há um ano, há 6 meses, há um mês. Mas no dia mau, nós precisamos estar firmes. Pode durar o tempo que for, mas toda prova, toda luta tem começo, meio e fim. Quando nós estamos municiados e capacitados com toda a armadura de Deus, por conseguinte, a vitória é certa em o nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu fui edificado. Espero que você também